o operacional da venda, então ele tem intersecção com o nível estratégico, com o nível tático e com o nível operacional da vendas, legal? Então a gente vai ficar a próxima uma hora, os próximos 60, 70 minutos juntos aqui falando sobre funil de vendas. Eu vou trazer um conteúdo aqui robusto, tá? Então quem veio para o webinar com expectativa, com certeza a expectativa será atendida, tá bom? Eu vou fazer alguns combinados iniciais, logo na sequência eu me apresento, conto um pouquinho da minha trajetória, falo um pouquinho da NX, entramos em conteúdo, mas eu quero fazer um combinado inicial com todo mundo que está aqui hoje, tá? Então, primeiro, se vocês tiverem perguntas ao longo do webinar, vai colocando no chat que a Ingrid que está conosco aqui vai organizando essas perguntas e no final eu vou ficar aqui 10, 15, 20 minutos respondendo perguntas, dúvidas, tá? Para a gente ter um momento de interação sobre o conteúdo, um momento que eu valorizo muito e acho super importante, tá? Esse é o primeiro combinado que eu queria fazer com todos vocês. O segundo combinado é, a gente vai trabalhar os próximos 30, 35 minutos conteúdo. No meio, eu vou fazer uma pausa, alguns instantes aqui. Eu vou fazer um convite para vocês participarem de um dos projetos da NX, tá? Vou fazer esse convite. Quem for o momento, quem tiver interesse de estar mais próximo conosco, fica à vontade para participar. E depois eu continuo com a segunda etapa do conteúdo, tá? Vou até ali 60, 70 minutos de conteúdo para fechar, tá? Da prospecção ao fechamento, como está aqui. E no final eu fico mais 10, 15 minutos para quem tiver alguma dúvida, seja sobre o projeto que eu vou convidar vocês, seja sobre o conteúdo, tá bom? Temos um combinado, estamos alinhados. Então, ele é um conteúdo que a gente trabalha muito, né? Quando a gente decidiu esse ano trabalhar webinars mensais pela NX, uma provocação que a Ingrid me fez foi: Regis, eu não quero conteúdo topo de funil. Eu quero que você traga sempre um conteúdo que a gente entrega nos nossos fóruns fechados, que a gente entrega para os nossos clientes, tá? Então, a gente está trazendo aqui conteúdo real e de alto impacto. Então, aproveitem, tá? Eu sei que todo mundo às vezes concilia um webinar com outra atividade, mas estejam com papel, caneta, bloco de notas, Word, qualquer lugar aberto para anotar, porque se você levar a sério esse webinar, com certeza você vai aumentar os seus resultados nas vendas, legal? Então vamos lá, sem mais conversa agora, vamos para o que interessa aqui, né? Vamos em frente com o conteúdo. Para quem ainda não me acompanha, ou está tendo contato comigo a primeira vez, né? Eu gosto de falar três coisas sobre mim, né? A primeira e a mais importante, que eu sou o pai da Micaela, pai do Benício, da Beatrice e marido da Aritana. Essa é a melhor parte do Reis. Um cara família, casado há 15 anos e que encontra no seu dia a dia muito valor em estar com a família e trabalhando, gerando valor, gerando transformação a partir do que eu faço, né? Eu tenho uma área de formação bastante interessante, né? Eu tenho formação na área de negócios, tenho MBA em gestão estratégica de liderança, MBA em gestão e liderança estratégica de negócios e pessoas pela SPM, sou formado em gestão comercial, sou head trainer comportamental, então eu tenho uma linha de formação mercadológica que me permite construir operações de venda e tenho uma linha de formação que estudou muito o ser humano, então me permite entender comportamento humano durante todo esse processo, né? E sou fundador da NX Business School, uma escola de negócios que tem ajudado pessoas e empresas a acelerar os seus resultados através de metodologias, né? Eu fui executivo de vendas de grandes companhias, executivo de negócios por 16 anos, né? Passei em companhias como Balduco, Danone, Tirol, Coty. Então, além do conhecimento teórico que eu tenho muito mais vivência prática, inclusive, do que conhecimento teórico em campos de gestão, liderança, vendas e fundamentalmente em grandes operações, tá? Comecei em empresas familiares, mas rapidamente cheguei a uma grande companhia com faturamento de mais de 1 bi, fiz isso por 16 anos e estou os últimos 5 anos compartilhando toda essa trajetória, tudo que eu aprendi e sigo aprendendo, legal? Isso é um pouquinho da história do Rei, só para vocês terem também um pano de fundo da onde vem esse conhecimento, da onde vem o que eu compartilho, tá? A NX é a escola de negócios que eu fundei, que carrega como objetivo transformar potencial em resultado. Então, como uma aceleradora de profissionais e de empresas, a gente trabalha com
metodologia hands-on, com mão na massa, com coisas práticas e aplicáveis, tá? Com todo respeito, nós odiamos o academicismo, tá? Nada contra o academicismo, mas o mundo empresarial não vive de academicismo. O mundo empresarial vive de resultado prático e coisas que podem ser aplicadas. O academicismo a gente deixa para quem vai cursar docência, para quem vai problematizar, né, teoria. No mundo empresarial, a gente quer saber como é que isso gera resultado. E é isso que a Business School NX faz. Legal? Eu estou liderando esse processo, estou à frente dela. A gente tem tido aqui resultados incríveis com os clientes que a gente atende, tá? E iniciando o nosso tema sobre funil de vendas, tá? Tem uma tônica aqui. Primeiro que 2016, 2026 vai ser um ano super difícil. Por que difícil, Reis? Eleições, Copa do Mundo, Carnaval, feriados, uma série de coisas que inclusive já falamos em outro webinar, né? Mas também tem um herói nacional, né, que eu considero, que eu gosto muito, que é o Ayrton Senna. O Ayrton Senna dizia assim: não tem como você ultrapassar 15 carros numa corrida em um dia normal. Mas num dia de chuva, sim, tá? Então, o dia de chuva é o ano difícil, é o 2026. Por um lado, alguns vão se apavorar, alguns vão quebrar, alguns vão ficar perdidos. Por outro, tem muita gente que vai acelerar, que vai passar 15 empresas, 15 concorrentes, vai crescer vezes 15 em um ano só, tá? Reis, como é que eu escolho se você o que vai quebrar ou você o que vai crescer por 15 vezes, com base no que você vai fazer e no desenvolvimento das habilidades. O Ayrton Senna treinava muito para ser bom na chuva, não era o acaso. Então, se você não consegue prever quanto você vai vender mês que vem, você não tem um comercial, você tem esperança, tá? E infelizmente os negócios não vivem de esperança. Esperança é fundamental, mas esperança sem processo, sem prática, sem um funil de vendas, não vale nada, tá? Então, o funil de vendas ele tem esse papel de trazer para a gente essa organização da estrutura comercial e trazer previsibilidade, tá? Hoje, por exemplo, a minha primeira atividade do dia foi uma reunião com o meu time de vendas e a gente estava olhando tudo que a gente tem produzido até aqui, o que que a gente tem em negociação, o que que a gente precisa produzir ainda nessa última semana, mais hoje e amanhã, tá? Para quê? Para chegar na meta. Então, não tem enganação, a gente não se ilude. A gente olhou com base no que a gente produziu nas 3 primeiras semanas de fevereiro, vai ter um resultado X. A nossa meta é X mais alguma coisa. Precisamos produzir mais X em uma semana para ainda conseguir entregar a meta, tá? Então, é dessa previsibilidade que eu estou falando, tá? E é essa previsibilidade que a gente vai trabalhar ao longo da manhã de hoje aqui no webinar, tá bom? Eu trouxe aqui, gente, um ponto interessante, antes de eu entrar um pouco mais em funil, em detalhes, que vocês vão gostar muito, alguns dados, tá? Isso aqui são alguns estudos que a gente faz com os clientes, com pesquisas que existem no mercado, são divulgadas, tá? E existem alguns fatores onde 80% das empresas perdem vendas, tá? Se a gente olhar para esses 5 fatores aqui, nós vamos ver que 80% das empresas perdem venda aqui. Então, eu estou trazendo como um erro, vamos dizer assim, né? São onde as empresas falham, mas que eu quero trazer a provocação de você olhar para a sua operação já e ver se você também está cometendo esse erro, está fazendo parte dos 80%, né? Ou se você já tem isso resolvido, ótimo, mas fundamentalmente se você não tem, se você está entre os 80%, que é uma tendência, como que você já começa a ter clareza para resolver, tá? Primeiro elemento desses, tá? Onde onde aqui, né, fica venda pelo caminho, tá? O primeiro é leads não qualificados entrando no funil. Então tem muita empresa que não tem um processo de atração, não tem canais de aquisição bem estruturados e coloca leads, mapeia potenciais clientes de forma equívoca, tá? De forma não qualificada. Então a venda já não acontece por aí, tá? Seria o mesmo que você ir fazer, por exemplo, né, uma batida de leite com banana e você, ao invés de leite, pegar água. Então já começou errado. O resultado final vai ser ruim porque você já errou no início, tá? Segundo ponto, prosseguir com o agendamento de reuniões erradas.
tá? A gente está numa fase na NX aqui que tem muita gente olhando para a gente e a gente está sendo alvo constantemente aqui do que é chamado de cliente oculto. O que que é o cliente oculto? É quando alguém quer ver o seu processo comercial, quer saber um pouco mais da sua estratégia para modelar, para aprender, para te estudar e também aplicar no seu negócio. E a gente cuida isso, porque são pessoas que não vão comprar. Se a gente avançar com as reuniões com essas pessoas, vão ser reuniões erradas. Se você avançar com um cliente que não é um potencial de venda, não precisa ser uma venda garantida. Você não vai vender, essa certeza já existe, tá? Então, agendar reuniões desqualificadas, reuniões erradas, é perda de tempo e está dentro desses 80%. Terceiro fator aqui, tá? O especialista, o consultor, o vendedor, o closer, quer como a gente chame a pessoa que vende, pode ser o CEO da empresa ou pode ser o vendedor, tanto faz a linguagem. Na prática, quem está atendendo o cliente é o vendedor, tá? Mas muita gente tem vergonha de se intitular vendedor. Então, esse especialista, quando ele está vendendo, ele vira consultor gratuito do cliente, tá? Isso aqui acontece muito nas áreas técnicas. Se a gente olhar para os advogados, contadores, engenheiros, médicos, os profissionais técnicos, como eles dominam a área técnica, eles viram consultor gratuito. E você ajudou tanto e deu tanta clareza para o cliente numa reunião que ele não precisa comprar de você, tá? Então a pessoa deveria ser um especialista em vendas e vira um consultor gratuito de reuniões. Tá? O produto deveria ser vender as reuniões, porque você já está entregando algo na reunião. Gerar valor tem um limite, tá? O valor em excesso, ele cria, ele faz com que comprar de você seja desnecessário. E isso é muito perigoso. Eu mesmo, Regis, no passado, já foi um dos problemas que eu perdi a vendas por causa desse item 3. Perdi muita venda, aliás, até ter consciência disso, tá? Quarto item, falta de follow-up estruturado. Fundamentalmente, modelo de venda que tem o ciclo longo, que tem valor elevado, que tem dificuldade na tomada de decisão, que tem várias pessoas envolvidas, quanto mais isso acontece, menos provável é que você faça o fechamento em reunião. E se você não faz o fechamento em reunião, você precisa fazer follow-up, você precisa fazer acompanhamento do processo de decisão do cliente. E para isso você precisa conhecer técnicas, saber fazer follow-up estruturado, tá? Eu vejo muita gente saindo da reunião sem um próximo passo definido, sem saber o que fazer, sem chamar o cliente, ficar aguardando o cliente te chamar. E aí, naturalmente, a venda não acontece, tá? Quinto elemento que faz parte desses 80%, não conhecer as etapas de uma reunião, tá? Uma reunião é um momento extremamente estratégico que nós temos com o cliente e que a gente precisa saber qual é o passo a passo que eu tenho que seguir. Qual é a minha etapa um? Qual é a minha etapa 2? Qual é a minha etapa 3? Qual é a minha etapa 4? Qual é a etapa 5? Qual é a etapa 6? Qual é a etapa 7? Qual é a etapa 8? Inclusive, né, nós temos um produto aqui na NX que é a imersão mestre em vendas complexas. Um dos conteúdos que eu entrego são as 8 etapas de uma reunião que converte, tá? E essas 8 etapas elas podem ser feitas numa reunião, se houver condição de fechamento, ou elas podem ser feitas em 10 reuniões. Não importa o número de reunião, importa que você passe por todas essas etapas. Porque se você passar por todas essas etapas, com certeza você vai chegar no final com uma decisão do cliente, que pode ser sim ou não, mas com grande potencial dessa decisão ser favorável. Legal? Então aqui é um ponto muito falho. As pessoas tem gente que faz uma reunião vira uma roda de conversa, né? Como se fosse dois amigos ou amigas discutindo a vida. Passou 50 minutos, ninguém apresentou nada para ninguém e você não tem nenhum compromisso, tá? Então, esses 5 elementos aqui, e é um dado assustador, tá? 80% das pessoas ou das empresas erram aqui, tá? Ficou já um primeiro exercício, uma primeira provocação minha para vocês aqui, desses 5 itens. Qual que você dá check, que você não está cometendo esse erro, ou qual que você dá X, que você está cometendo esse erro? Então, se você está cometendo um ou mais erros aqui desses 5 itens, isso precisa ser ajustado o mais rápido possível, porque você está perdendo dinheiro só aqui, tá?
Só nesses 5 tópicos aqui, tá? Que parece coisa simples, mas não é. Implementar e ajustar isso aqui. Tem um trabalho por trás a ser feito. Legal? Eu vou começar a entrar um pouco mais, tá, gente? A gente vai falar. Eu vou trazer uma visão estratégica e de gestão e tática de funil, e depois eu entro no segundo momento do nosso webinar nas etapas do funil, tá? Então, primeiro eu vou ajudar vocês a enxergar de forma estratégica um funil de vendas, ter clareza de como implementar esse funil de vendas para depois detalhar um funil de vendas de forma prática. Não adianta nada eu mostrar as etapas de um funil, os objetivos que tem que fazer em cada etapa, se a gente não entender a estratégia por trás, tá? E o primeiro tópico que eu quero começar falando com vocês é sobre prospecção inteligente, tá? Se eu fosse falar, Regis, o que está antes do funil, tá? Antes do funil, tá? Tem pelo menos 3 pontos que são estratégicos. Um é, para quem está tomando nota, definição de metas. Você precisa ter clareza de metas, você precisa saber quanto você quer faturar, qual o seu ticket médio, quantos negócios você precisa fechar num determinado tempo. Você precisa ter clareza do seu produto ou serviço, tá? O que que é que você tem? Existe um livro, fica aqui uma recomendação de leitura também, chamado Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill, tá? E lá, nas etapas do sucesso, né, que o Napoleão Hill ensina como que você pode enriquecer, uma das coisas que ele fala é que você precisa ter um equivalente em troca. O que que é um equivalente em troca? É o seu produto ou serviço. Todo mundo quer ganhar R$ 1 milhão, mas ninguém para pensar o que que eu vou entregar que vale R$ 1 milhão, né? Existe uma caminhonete americana que eu gosto muito e que tem um sonho de ainda ter uma caminhonete dessas, chama-se Escalade, tá? A Escalade é uma caminhonete que custa 2, 3 milhões de reais, tá? O modelo de entrada. E eu acho isso incrível porque alguém criou um negócio, um carro que vale 3 milhões de reais. Então, veja, ele tem uma coisa para entregar que tem um equivalente a 3 milhões de reais. E com todo respeito, tem gente que tem coisas para entregar que não vale 100 reais, sabe? Então você tem que ter clareza o quanto o seu produto ou serviço é capaz de gerar de monetização. Esse é o segundo ponto. E terceiro, você tem que entender que existe um fluxo comercial, que existe uma estratégia de negócios a ser implementada. Outro dia eu falava aqui para uma pessoa do meu time, né? Vendas é meio, não é fim. Você tem de um lado a empresa com o seu produto ou serviço, você tem do outro lado os clientes com dores e problemas a ser resolvidos. E você tem esse mecanismo que liga uma coisa a outra, que é vendas. Então, se não existe um bom processo comercial, não existe receita, não existe faturamento. E não importa o quão bom você seja naquilo que você faz. Legal? Eu vou trazer 4 tópicos, tá? Nós vamos entrar agora em 3 fatores, tá? O primeiro deles é a prospecção inteligente. E dentro de cada um, eu vou trazer 4 coisas que você deve fazer para conseguir implementar isso. Então, Regis, como é que eu faço prospecção de forma inteligente? Eu estou cansado de gastar energia, de gastar tempo, de gastar dinheiro e não conseguir transformar isso em resultado. Então, certamente você está sendo ineficiente na sua prospecção. Primeiro ponto para você prospectar de forma inteligente é ter clareza sobre o seu perfil do cliente ideal, tá? Então você precisa definir quem é o seu perfil do cliente ideal para o seu negócio. Quais são os critérios que você vai usar para definir? Quais são as características, tá, da pessoa que vai negociar com você, tá? Por quê? O perfil do cliente ideal, os critérios dizem respeito ao CNPJ, a parte técnica, mas existe uma pessoa que vai assinar em nome de um CNPJ, tá? E com base nesses critérios, nessas características, você precisa ter clareza de quem tem mais potencial de compra, tá? Quem é a pessoa e a empresa que é mais apta a comprar de você, tá? Isso aqui é super importante e é pré-requisito, senão tudo o resto que vem depois vem torto, tá? Segundo ponto, qual é o hábito de compra ou de contratação da empresa e da pessoa que você quer vender, tá? Como que ele decide comprar ou contratar? Quais os fatores que influenciam na decisão dele? É preço, é entrega, é forma de pagamento, é credibilidade, é tempo de mercado, é conhecimento técnico? O que que influencia? Qual o ritmo que ele avança? É a pessoa que faz uma reunião e compra?
ou tem o perfil de conhecer, construir relação, ganhar confiança e depois contratar? Como é que ele decide? Ele toma a decisão sozinho no impulso ou ele leva para o conselho, para a reunião de sócios, ou ele vai pedir para os assessores dele, para o consultor, para o advogado, para a esposa, para o amigo conselheiro, sabe? Então você precisa entender esse negócio. Senão não tem como você ser inteligente na prospecção, tá? Terceiro ponto sobre prospecção inteligente: focar nos leads certos, nos leads que são potenciais compradores, tá? Então você precisa direcionar o esforço para quem realmente pode comprar, tá? E é interessante, tá? Grave essa frase aqui. Priorize os leads certos, não os mais fáceis de falar. Eu vejo muita gente priorizando a pessoa que é legal, a pessoa que aceita falar com você mais fácil, mas é a que não tem probabilidade de compra, né? Tem uma frase que diz que as pessoas mais difíceis de falar geralmente são as que compram mais rápido. Por quê? Porque ela valoriza o tempo dela, ela sabe o que ela quer, ela não está aí, ela não está no mundo para usar o seu tempo indevidamente, nem para gastar o tempo dela indevidamente, tá? Então, isso aqui é um erro tremendo que eu vejo. As pessoas se envolvem com quem é mais agradável, é mais fácil, e não com quem ela tem mais chance de vender. E quarto ponto, para a gente fechar a prospecção inteligente, olhar para canais de aquisição. Reis, o que que é um canal de aquisição? É a forma que você vai usar para conseguir trazer potenciais clientes para o seu negócio, tá? Prospectar, a gente vai falar mais para frente, prospecção é a parte operacional de falar com o cliente, de marcar uma reunião, é a operacionalização da estratégia de aquisição. O canal de aquisição é a estratégia. Eu vou fazer palestras, eu vou fazer webinar, eu vou fazer ligações para uma lista, eu vou fazer tráfego pago, eu vou frequentar evento, eu vou promover jantares. O que que você vai fazer de forma estratégica para fazer a aquisição de potenciais clientes, tá? Então você precisa identificar quais são os canais ou qual o canal de maior potencial para trazer leads qualificados para o seu funil de vendas, tá? Um funil precisa ser abastecido, é como se fosse o tanque de combustível de um carro. Se você não colocar combustível para dentro, você não tem como rodar, tá? Então, é como se fosse o estoque de um supermercado. Você precisa colocar leads. O lead é o produto que abastece a gôndola do supermercado. E o supermercado é o nosso funil de vendas, tá? Se tem lead, se tem produto, pode ter chance de venda. Se não tem lead, não tem chance de venda. Por isso que canal de aquisição é muito importante, tá? Esses quatro pontos aqui, revisadinhos, implementados, você já sai de um jeito de prospectar desorganizado e com muito esforço para um jeito de prospectar organizado e com esforço inteligente, tá bom? Segundo ponto importante aqui é como que você gera valor durante esse processo, tá? Tem pessoas que parece que está escrito aqui na testa, assim, ó, bem grande em letras garrafais: eu só quero te vender. Eu estou interessado em te vender. E o ser humano ele tem um alarme ou um sensor natural contra vendedor interesseiro, tá? Então o cliente sente, ele pode não saber explicar, mas ele sente. Reis, como é que eu corrijo isso? Aprendendo a gerar valor, tá? Cada vez mais a pessoa que não souber gerar valor num processo comercial vai ser substituído por uma IA, tá? A pessoa que é só o repetidor de coisas, a IA, a tecnologia, as automações, elas estão tomando conta. Agora, a pessoa que gera valor, não tem IA que substitua, tá? Isso eu afirmo para vocês. Aliás, faço aqui uma previsão. A tecnologia, a inteligência artificial não vai substituir o conselheiro confiável, o consultor de negócios. Vai substituir, com perdão da expressão, orelha seca, que só envia informação, que só manda apresentação comercial, que só manda tabela de preço, tá? Primeiro elemento para você gerar valor num processo de venda, da prospecção até o fechamento: ouvir para entender, não para responder. Então você precisa aprender a estar presente numa reunião. Eu vejo muita gente, tá? Mas muita gente mesmo, que está na reunião só procurando as brechas para entrar com a fala. E ele não escuta nada do que o cliente falou, tá? Porque ele está preocupado em falar, em convencer, do que em entender.
tá? Então, quando o cliente percebe que você realmente compreende a realidade dele, que você está interessado nele, você já ganha em nível de confiança. Você já acrescenta umas barrinhas a mais no nível de confiança que ele tem em você. Só por você fazer o que a gente chama de escutativa, tá? O que que é uma escutativa? É silenciar a mente, estar presente, escutando o que a pessoa está falando. Porque você vai usar tudo isso depois no processo comercial, tá bom? Segundo elemento aqui para você aprender a gerar valor é desenvolver interesse genuíno pelas coisas, tá? Não assim, putz, que merda, que saco, vou fazer a reunião com essa pessoa, queria estar na praia, queria estar fazendo outra coisa, mas ter que atender esse cliente, tá? Me desculpa, mas se você vai para uma reunião de negócios assim, a chance de sair venda desse negócio é muito baixa, tá? Então você precisa desenvolver interesse real em ajudar o cliente, tá? Esqueça a venda por um instante. Esqueça a venda. Concentre-se em ajudar de forma genuína, tá? Eu acredito piamente que vendas mudam vidas, tá? Essa é uma crença que eu tenho e que me move. Por isso que eu sempre vou buscar fazer tudo o que eu posso para vender os produtos e serviços da NX para uma pessoa ou para uma empresa. Por quê? Porque eu sei o quanto isso pode ser transformador, tá? Então eu não estou preocupado em vender, estou preocupado em encontrar uma forma de auxiliar aquela pessoa, tá? E aí a reflexão aqui é a sua abordagem, a forma como você fala e se comunica, tá? Transmite interesse em ajudar ou em vender, tá? Tem gente que nitidamente demonstra que só quer vender, tá? E ninguém quer, o ser humano odeia que vendam para ele. O ser humano gosta de comprar, de contratar, tá? Então, interesse genuíno, Reis, mas isso não é fácil de fazer, é óbvio que não. Você precisa, dica poderosa aqui, você precisa aprender a dar senso de propósito para o que você faz, senão você não vai encontrar interesse genuíno, tá? Reis, é ruim eu vender o meu produto ou serviço só porque eu quero encher o meu bolso de dinheiro? De forma alguma, tá? Mas você não vai enxergar o processo de venda como uma oportunidade de ajudar as pessoas e as empresas. Terceiro elemento sobre a geração de valor, desenvolver o que eu chamo de conhecimento horizontal ou conhecimento lateralizado. Por quê? É muito comum que todo mundo estude, treine e aprenda sobre o seu produto ou serviço. E isso é muito bom. Só que isso é dever, é obrigação. Como que você quer vender um negócio que você não conhece? Isso não é um diferencial. Todo mundo acha que é um diferencial, mas não é. Então você precisa aprender a ser uma pessoa interessante antes de ser interesseira. Reis, é ruim ser interesseira? Não, você tem que cuidar do seu interesse. Você tem que ser intencional também para poder monetizar, para poder, né, captar recursos financeiros para o seu negócio, senão ele quebra. Mas você precisa desenvolver uma base de conhecimento amplo, ter repertório que vá além do seu conhecimento técnico, tá? Quando você tem só conhecimento técnico do seu produto ou serviço, você é um profissional que, né, em vez de ser um T, você é só um L sem a partezinha de baixo, ou você é aquele I maiúsculo, só o travessão em pé, tá? Por quê? Porque você só sabe falar daquilo. Se o assunto sair para o lado, você não consegue sustentar uma conversa. E o T, tá? Ele tem essa lateralização. Então você consegue falar um pouco de economia, consegue falar de desenvolvimento pessoal, consegue falar de direito, de macroeconomia, de finanças, enfim. Não precisa ser um especialista nisso, mas você trafega por outras áreas de interesse e aí você começa a se tornar uma pessoa interessante, tá? As pessoas gostam de se relacionar com pessoas interessantes, tá? As pessoas não falam, mas quando ela conhece alguém que parece não ser interessante, todo mundo quer despachar aquela pessoa o mais rápido possível. Então, por favor, não seja a pessoa que os outros querem despachar o mais rápido possível, tá? Quarto elemento aqui, simplicidade, tá? Gerar valor não tem a ver com luxo, com sofisticação em excesso, tem a ver com ser simples, tornar as coisas complexas em simples, tá? Então aprenda a transformar complexidade em simplicidade. Tem gente que quer demonstrar e falar tanto, dificultar aquilo, que o cliente fica tão assustado que ele desiste. E aí você não gerou valor. Parece que você gerou valor, só que o tiro saiu pela culatra na linguagem popular. Então, você precisa compreender o cenário, você precisa identificar qual é o problema real que aquela pessoa, aquela empresa tem e ajudar a simplificar a tomada de decisão, tá?
Clareza é uma das formas mais poderosas para gerar valor. Então, você precisa ter clareza sobre o cliente, sobre o problema dele, sobre o segmento dele. Você precisa dar essa clareza para ele, de dizer, olha, a gente pode não avançar, a gente pode não seguir, você pode não querer, mas o caminho é esse, tá? Oferte o caminho para as pessoas. Deixe claro como que funciona, qual é a solução, mas faça isso de forma simples. O especialista é você, não é o cliente. Então você tem que fazer o depara, tá? O tecniquez aqui não é bem-vindo, tá? Por quê? Porque o especialista é você, só que você tem que usar uma linguagem simples, tá? As coisas simples têm muito mais valor, tá? Terceiro pilar que eu quero falar com vocês é sobre qualificação que converte, tá? Então nós falamos sobre prospecção inteligente, que é o topo do funil. Depois vocês vão entender a importância desse conteúdo agora. Nós falamos sobre agora como que gera valor da prospecção entrando em reuniões, fundamentalmente. E agora a gente vai entrar na reunião indo para um fechamento, tá? Então, qualificação serve para prospecção? É, isso, claro que serve. E a gente chama de pré-qualificação. Mas é a partir da reunião que você consegue ter clareza do fechamento, clareza se vai converter ou não. Por isso que a gente fala que você precisa aprender a fazer uma qualificação que converte. Senão, vira só uma conversa, tá? E o primeiro ponto sobre qualificação é você descobrir rapidamente qual é o nível de consciência da outra parte, tá? Você está falando com alguém, resume nível de consciência, tá? Porque senão daria para fazer um webinar, inclusive, eu poderia ficar uma hora aqui falando só sobre níveis de consciência, tá? Na imersão mestre em vendas complexas, inclusive, eu falo uma hora só sobre níveis de consciência. Mas de forma resumida, tá? Você precisa saber se você está falando com alguém que já quer resolver o problema, que quer comprar, quer contratar, ou essa pessoa vai precisar ser conscientizada sobre o problema, sobre a solução, sobre os impactos. Se ela vai precisar ser conscientizada, essa conversão não vai ser rápido. Essa conversão vai demorar um pouco mais, tá? Vou entregar algo aqui que nem tá no material, tá? Existe um negócio que a gente chama que é uma calibragem de pipeline, tá? Ou seja, eu tenho 10 possibilidades, 10 clientes que eu estou negociando para fechar. Existe uma distribuição adequada. Você tem que ter 10, 20% de coisas de longo prazo, oportunidades de longo prazo, tá? E de altíssimo valor, que podem, são as grandes negociações, mas que demoram muito. Você tem que ter 50, 40, 60% das oportunidades medianas. São negócios que não são rápidos, mas não são demorados e que têm um valor bom. É com essas oportunidades que você bate meta, tá? Você tem que ter ali 20, 30%, tá? Compondo de negócios que por vezes é menor valor, mas que você converte rápido, tá? Isso faz o fluxo de caixa da empresa girar, tá? Isso chama-se distribuição ou calibração de pipeline, tá? Muita gente erra. Ela está com 10 negócios de longo prazo. Ela vai levar 9 meses para fechar. Daí como é que paga a conta do boleto que vence esse mês ou o mês que vem, tá? Por quê? Porque fica negociando com pessoas que precisa ser conscientizado e isso requer tempo, tá? Segundo ponto aqui é usar uma técnica que a gente chama de spin selling, tá? O spin selling é uma metodologia desenvolvida por um autor chamado Neil Rackham, tá? E ela é uma metodologia de processo de reunião, de processo comercial. Eu adoro ela, mas ela sozinha não resolve, porque ela não trata o ser humano, ela trata só o processo. Mas para o processo ela é fantástica, tá? Ela é atemporal. Então são perguntas estruturadas, são perguntas certas na ordem certa de forma estruturada que você usa para aprofundar a conversa, tá? E revelar impacto, urgência, necessidade real. Então você vai conversando, vai fazendo perguntas e vai fazendo essas descobertas. Por quê, Regis? Porque as perguntas certas e na ordem certa levam o cliente para uma tomada de decisão, tá? E o grande objetivo de um processo comercial é fazer o cliente tomar uma decisão.
As pessoas têm dificuldade de tomar decisão. O que que é tomar uma decisão? É sim ou não. Ela precisa chegar no final do processo e te dar um sim ou não, tá? E tá tudo bem. Estatisticamente, você vai ouvir mais nãos do que sims. Saiba lidar com isso, tá? Mas se você tá ouvindo não, você tá chegando no final do processo, você tem chances de ouvir sim. Legal? Timing, tá? Terceiro elemento aqui importante para fazer uma boa qualificação, que tenha chances reais de virar conversão de vendas, time. Esse é o momento do cliente avançar, porque senão fica você querendo convencer demasiadamente a pessoa, tá? E desculpa a sinceridade aqui, tá, gente? Mas o me venda essa caneta do Lobo de Wall Street é só uma encenação. Aquele negócio é filme ou pilantragem, tá? Com todo respeito, né? Não sei para quem conhece a verdadeira história, eles vendiam papel podre, sim, vendiam empresas, ações que não eram reais, tá? Então, esse negócio de que você persuade, né? Às vezes tem pessoas que dizem assim para mim, Regis, olha só, meu grande desafio é a prospecção. Se o cliente sentar na minha frente, eu converto. Sim, ele não sai da minha frente sem fechar. Aí um dia uma pessoa falou isso para mim numa palestra, eu brinquei com ela, eu digo, então você está matando as pessoas quando ela faz reunião com você, né? Porque é humanamente impossível existir um ser humano poderoso em vendas a tal ponto de fechar com 100% das pessoas. Por quê? Porque estatisticamente vai ter cliente que não está no time. Não é o momento dele avançar, tá? Para que ele avance, precisa existir priorização e contexto favorável. Priorização da parte dele e contexto da parte dele. São pré-requisitos, tá? Veja, para que você existe, por exemplo, assim, você consegue fazer com que uma criança de 12 anos tire carteira de motorista? Você talvez possa ensinar ela a dirigir. Mas para você fazer ela ter uma carta de motorista, ela tem que ter 18 anos. Tem um contexto que precisa ser favorável, que é a idade. Não, mas eu sou bom, ajudo as pessoas a tirar a carta de motorista. Pois é, uma criança de 12 anos você não vai conseguir ajudar. Me desculpe, porque existe um contexto favorável, tá? Não, eu vendo carro para todo mundo, mas se a pessoa não quer ter carro, não tem Cristo. Se ela acredita que o carro polui e ela acredita piamente que ela consegue viver sem um carro, você vai ter dificuldade de vender. Por quê? Porque ela não vai priorizar comprar um carro, entende? Então, ou o cliente está nesse contexto favorável, a gente chama de time, ou ele está só avaliando possibilidades, tá? Eu não sei vocês, mas eu lembro quando eu comprei o meu primeiro carro um pouco mais elaborado, vamos chamar assim, né? Até então eu tinha tido carro popular só. Eu lembro que eu ia em algumas lojas, em algumas revendas, ficava namorando, olhando, tá? Então eu não estava no contexto favorável, eu estava avaliando possibilidades para que quando chegasse a minha hora eu comprasse. Inclusive servia de estímulo, tá? Eu sempre digo o seguinte, como dica pessoal, façam isso, olhem as possibilidades antes do tempo. Como vendedores, fujam das pessoas que só estão olhando possibilidades. Fujam no sentido que não são elas que vão comprar agora. Óbvio que você pode ter um tempo na sua agenda, digamos, a cada 10 reuniões, uma ou duas, pode ser com pessoa que está avaliando possibilidade. Por quê? Porque lá na frente isso vai virar uma venda, obviamente, tá? E se você já cria relacionamento, as chances de ser você é grande. Mas não lote a sua agenda com pessoas que só estão avaliando possibilidade, tá? Quarto elemento para que você aprenda a fazer uma qualificação que converte, entender o processo de tomada de decisão. Como que você vai influenciar a tomada de decisão de alguém se você não sabe como ela toma a decisão? É do tipo eu dizer assim, serve a comida favorita da pessoa, te dá essa instrução. E você não pergunta do que ela gosta, tá? Não, mas é que eu acho que a maioria das pessoas gostam de massa. Não, é que eu acho que a maioria das pessoas gosta de sushi. Todo respeito, o que você acha não importa. Importa o que a pessoa gosta. Então você precisa entender do que ela gosta para que você possa ofertar o prato favorito dela, tá? Então você precisa compreender como e por quem a decisão é feita. Como que a venda vai acontecer se você não entende o processo de tomada de decisão? Então, eu costumo dizer que a venda acontece quando você fala com quem pode decidir e não com quem avalia.
Por vezes, quem avalia, quem influencia o processo, né, da tomada de decisão precisa ser envolvido. Mas quando você fala com quem realmente decide, a chance da venda é muito maior, tá? Então, esses são os 4 itens aqui para você poder focar e poder fazer uma qualificação que converte. E nosso último bloco aqui, antes de eu fazer um convite especial para vocês e antes de eu entrar na segunda parte do funil, fechamento sem pressão, tá? Pressão faz parte do jogo, tá? Com todo respeito, não queira ser o vendedor bonzinho, legal e que ninguém fecha com você, tá? Eu prefiro ser a pessoa chata, mas que fecha negócios e a minha empresa cresce e sobrevive ao tempo. Reis, mundo ideal. Mundo ideal você sempre ser respeitoso, mas sem pressão não tem como. Por vezes você vai precisar dar uma pressionada, tá? Mas sem pressão a gente está falando aqui é sem deselegância, sem desrespeito. Primeira estratégia para você fazer isso é aceitar que objeção faz parte do processo comercial, tá? E objeção é atrito num primeiro momento. Então não seja a pessoa que não quer ter atrito com ninguém. Então vendas não é para você, tá? Então você é só um atendente, você não é um vendedor de sucesso. A objeção, ela é o caminho da venda, porque você vai destravando esses nós. As objeções são nós que existem no caminho que a gente tem que ir desatando. E quando a gente desata todos os nós, o fechamento acontece, tá? Dica relevante. Entenda o que realmente está por trás da objeção. A objeção é um efeito, não é uma causa, tá? Não responda automaticamente. O que eu vejo de gente entrando em modo reativo, tá? Às vezes o cliente diz assim: olha, eu até gostei e tal, mas não faz sentido para mim. E aí a pessoa já cega os olhos no ditado popular e diz: como assim não faz sentido para ti? Né? E ela entra no modo reativo. Então nunca combata uma objeção, acolha a objeção, investigue a causa, o que está por trás dessa objeção. E é isso que você tem que identificar e tem que resolver, tá? Segundo ponto aqui, aprender a criar um ambiente de confiança e segurança durante o processo. Isso vai tornar o fechamento mais leve. Então, durante as interações do processo comercial, você precisa evidenciar e você precisa verbalizar nos momentos que você pode demonstrar que é confiável, tá? Então, por exemplo, assim, às vezes você está ali na reunião e o cliente fala e você pode fazer um comentário do tipo: eu já atendi mais de 100 casos desses. Então você está demonstrando confiança e segurança. Ou você faz uma afirmação. Eu gosto muito de afirmações, tá? Certamente eu vou poder ajudar vocês com essa situação, tá? Do ponto de vista técnico, ou a minha empresa é preparada para fazer isso, né? E às vezes eu quero despressurizar um pouquinho, eu digo, não sei se a gente vai se acertar na condição comercial, mas tecnicamente eu asseguro que eu posso atender vocês. O que que eu estou fazendo? Eu estou deixando o cliente seguro e eu estou transmitindo confiança, tá? Então você pode usar analogia, pode contar história, são formas que você despressuriza o fechamento. Isso é fundamental. Terceiro elemento aqui, aprender sempre combinar o próximo passo, tá? Senão, a venda fica solta, fica sem nem pai, sem mãe, como a gente diz na expressão popular. Então, você fica buscar micro compromisso sempre. Nunca saia de um ponto de contato, seja uma ligação, troca de mensagem no WhatsApp, reunião, contato presencial, sem combinar a próxima atividade e o próximo passo. Nos falamos tal dia, vou te mandar o material, você avalia e me retorna até quando. Você vai falar com o seu sócio, legal, quando que voltamos a falar? Então você precisa ter sempre o próximo passo combinado, porque isso aqui é uma ferramenta que vai te dar legitimidade e permissão para depois cobrar, se necessário, tá? Porque daí não é você sendo chato, não é você dando pressão, é o cliente que não cumpre com a palavra dele, tá? E se ele fica de dar retorno e não dá, o deselegante da história é ele, não é você. Você tem legitimidade e permissão para poder fazer uma cobrança durante o processo, tá? Isso aqui, gente, é poderoso, tá? Uma coisa pequena que a gente faz e que muda o jogo do fechamentos, tá? Faz com que a gente não precise ficar pressionando excessivamente. E por último, tá? Conduza sempre para o sim. Então você tem que ir empurrando a venda, conduzindo a venda para o sim. Então você precisa o tempo todo conduzir o processo e a pessoa para o sim, tá? Eu vou te enviar, nós vamos dar início, você vai ver que
durante o processo a gente faz isso, isso e isso, tá? E uma venda você sempre deve conduzir. Eu já fiz muita avaliação de vendedor, de consultor comercial, e tem uma boa parte deles que expõe, faz demonstração, tá? E não conduz a venda. Então, um bom fechamento depende de uma boa condução e não de exposição. Quando você expõe, a outra parte pode achar legal, mas por vezes ela não sabe, inclusive, nem o próximo passo. E a maioria não tem clareza do que quer para pedir pelo próximo passo. Legal? Dito isso, eu posso compartilhar com vocês, tá? Três etapas agora da maturidade de um funil de vendas e depois do meu convite eu entro no funil de vendas, tá? Primeira etapa, tá? E aí, isso aqui é muito importante, tá, gente? Porque eu vejo as pessoas querendo fazer as coisas do nível de maturidade 3 quando elas estão no um. Eu vejo querer fazer as coisas do nível um quando estão no 3. Deveria estar olhando outras coisas. Então, se vocês pegar rapidamente esse conceito, vocês também vão poder se avaliar e saber se vocês estão no nível um, nível 2 ou nível 3 de maturidade. Primeiro nível de maturidade de um funil de vendas, de um funil comercial. Quando você precisa botar grana para dentro, tá? Você ainda não atinge o ponto de equilíbrio com facilidade, não tem previsibilidade. Então você precisa prospectar e geralmente a venda vem sempre de novos clientes, tá? De novas oportunidades. Está no nível básico. Aceite e trabalhe. Quando você dá conta de sempre tem, aprendeu a prospectar, aprendeu a fazer reuniões e converte, ponto. Aí agora eu vou para o nível 2, tá? De maturidade. Qual é o nível 2? Você já tem carteira de cliente, geralmente já tem portfólio de serviço, e você começa a olhar o famoso LTV, cross-sell, upsell, tá? Você começa a vender mais vezes para o mesmo cliente. Então você começa aqui a pensar em gerar uma experiência super agradável e pensar em retenção, pensar em impacto, tá? Então você já tem carteira de clientes, você inclusive pode desenvolver a vendas por carteirização, por retenção, por indicação, inclusive, tá? Então já é um nível mais avançado. Eu já tenho uma estrutura básica de vendas, de prospecção, de CRM, de funil, de processo comercial rodando, tá? Então veja que o do lado esquerdo ele sobe e a gente adiciona um funil invertido embaixo, tá? Terceiro nível aqui, foco em arquitetura, tá? Aqui a gente já está falando de uma fase bem mais avançada. São empresas que já têm equipe comercial, já usam CRM, já prospectam, já têm clientes há mais tempo, tá? E agora ela pode olhar para uma estratégia, geralmente a primeira base do funil, que ali no foco do cliente está em cima e agora está deitada, a gente começa a desenvolver, por exemplo, muito mais conteúdo educacional, começa a ter um marketing muito mais robusto, tá? Começa a fazer atração com educação. E depois que fecha, a gente trabalha muito a geração de impacto e a experiência, porque essa experiência, essa geração de impacto começa a ser o início da nova venda que vai acontecer. Então a gente começa a olhar para a expansão de receita, criação de ecossistema. Então a empresa começa a preparar a estrutura dela para ficar muito grande. Legal? A gente tem produtos na NX, gente, para essas três fases, tá? E eu vou convidar vocês, eu vou mostrar agora, de forma bem rápida e bem breve, tá? Quem quiser entrar, quem quiser estar com a gente, fica à vontade. Quem não quiser, aguenta uns minutinhos aí que a gente já continua o conteúdo. Mas eu vou mostrar para vocês um projeto aqui, onde a gente entrega esse foco em vendas aqui, tá? Com todos os elementos e a transição para o foco no cliente, tá? E eu vou falar depois para vocês de duas oportunidades, caso alguém queira conhecer, tá? Que vai até a arquitetura, tá? Então eu vou mostrar rapidamente aqui essas soluções, tá? E por que que eu chamo de grande oportunidade, tá? Tem uma frase que eu gosto muito, que fala que é no momento de decisão que o seu resultado é criado, tá? Todo mundo quer o resultado, mas ninguém toma decisão. Vai vivendo, procrastinando, esperando, deixando o tempo passar, né? Tem uma história que diz que o melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos atrás, porque você já teria sombra. Agora, o segundo melhor momento é hoje, porque tomando a decisão, você garante que daqui 20 anos vai ter sombra. Qual o melhor momento para me revisar meu funil de vendas, Reis? Já passou.
Você já estaria tendo resultado ou aumentando o seu resultado se você tivesse feito. Agora, o segundo melhor momento é agora, porque certamente você vai sofrer ao longo de 2026 se você não começar a olhar para isso, tá? Vendas não é mais um diferencial, eu diria que vendas é necessidade de sobrevivência empresarial, tá? Um elemento em comum entre as empresas que quebram, que morrem, que decretam falência, é que geralmente elas não conseguem mais vender, tá? Não conseguem mais oxigenar o caixa através da receita gerada por vendas, tá? Que convite eu quero fazer para vocês participarem com a gente de um programa que eu chamo de Sprint Comercial, tá? Por que que ele se chama Sprint Comercial? Porque a gente para um período curto, então é um projeto que não toma tanto a agenda de vocês, e a gente joga a luz fortemente sobre a estruturação base comercial, tá? Que vai garantir a geração dessa receita, que vai ajudar vocês a baterem meta todos os meses e prepara a estruturação do crescimento, tá? Então, o sprint comercial é um programa para a gente estruturar e garantir a estrutura mínima para que vocês tenham venda recorrente com previsibilidade e prepare a infraestrutura necessária para que você entre em movimento de crescimento e de escala logo em seguida. E aí cada um com o seu tempo de projeto, tá? Como é que ele funciona, tá, gente? Esse sprint comercial, ele é um programa conduzido por mim, então eu entrego esse programa, eu acompanho, tá? E o que que a gente faz, tá? Aqui, tá? Deixa eu só fazer uma correção aqui. Acabou saindo aqui, os entregáveis aqui estão com nome diferente, mas eu vou explicar cada um deles, tá? O que que a gente tem durante esses durante um ano, na verdade, né? Deixa eu só corrigir aqui no slide, eu já explico para vocês, tá? A gente tem uma imersão de um dia, tá? Deixa eu voltar aqui a minha tela. Tá aparecendo a tela aí? Nós temos uma imersão de um dia online, tá? Onde a gente fica 8 horas, na verdade 9 horas junto e a gente trabalha toda a estruturação do processo comercial. Desde como prospectar, como implementar CRM, como definir perfil do cliente ideal, quais são os principais canais de aquisição. Vocês ficam com a plataforma de conteúdo, tá? Uma universidade corporativa de vendas. A gente tem algo em torno hoje de 90 horas de conteúdo, mais de 300 aulas, onde vai ter todos os conteúdos que vocês vão usar em algum momento na aplicação comercial, tá? Então vocês ficam com acesso à plataforma por um ano. Vocês têm um grupo no WhatsApp, tá? Por 3 meses, tá? Então, todo mundo que participa desse um dia de imersão online diretamente comigo, nós ficamos juntos no grupo do WhatsApp durante 90 dias, 3 meses, onde eu e uma pessoa do meu time acompanha vocês na implementação. Fica full time ali disponível para tirar todas as dúvidas de vocês, tá? E a quarta entrega aqui é acesso a treinamentos mensais que nós fizemos, tá? Então, por exemplo, nós tivemos dois treinamentos agora recente, né? Segunda quinzena de janeiro e primeira de fevereiro. Um só sobre técnicas de contorno de objeções. Outro só sobre o spin selling, por exemplo, como aplicar na prática. Tivemos o último treinamento, inclusive agora também, semana passada, sobre preço de venda, como é que eu precifico corretamente o meu produto, o meu serviço, do ponto de vista da estratégia comercial, não de pricing, tá? Então vocês têm treinamentos online e ao vivo durante 3 meses, tá? No mínimo um por mês, mas tem meses que a gente faz mais de um treinamento. E esses treinamentos vão para a plataforma de conteúdo que vocês ficam com acesso por um ano, tá? Então essas 4 entregas dentro desse programa Sprint Comercial, um dia de imersão comigo com duração de 8, 9 horas, 3 meses de acompanhamento num grupo do WhatsApp, acesso a treinamentos online e ao vivo mensal e a plataforma de conteúdos por um ano, tá? Ele é um produto, gente, que se vocês, semana que vem, na outra, fizerem uma reunião aqui com o meu time comercial, ele custa R$ 10.000, tá? Sendo 100% transparente. E uma condição exclusiva para quem está com a gente no webinar, tá? A gente está ofertando essa oportunidade de você entrar nesse projeto por 12 vezes de R$ 517,12 no cartão ou R$ 5.100 à vista, tá? É isso, como é que eu faço? Aponto o QR Code aqui, tá?
A gente vai colocar o link também aqui no chat. Finaliza a tua compra, finalizando a tua compra, alguém já vai, do meu time aqui de sucesso do cliente, vai chamar você e já vai dar continuidade para você hoje ainda ter acesso à plataforma e já começar a acelerar. Legal? Fica o meu convite, não tenha medo de tomar essa decisão. Vem com a gente que eu garanto que você vai ter resultado. Para quem está num nível mais avançado e quer conhecer mais, tá? Esse QR Code você vai preencher um formuláriozinho simples, né? Só o seu nome, telefone, para que a gente possa fazer contato, tá? E aí você vai receber um diagnóstico comercial gratuito, tá? Com nosso time de consultores aqui, para que você possa conhecer a nossa imersão presencial de vendas. São 3 dias comigo. 32 horas de conteúdo onde a gente passa por toda a estruturação comercial, do básico ao avançado, tá? E se você estiver num momento mais avançado ainda, você tem equipe de vendas, entende que 2016 você pode escalar, você pode participar com a gente do nosso programa de aceleração, tá? É um projeto que eu faço um diagnóstico de maturidade da sua operação comercial, entendo todos os gargalos, crio um plano de ação e acompanho você na execução. Eu e o meu time, obviamente, eu não faço isso sozinho, legal? Só apontar o QR Code aqui para a tela. A Ingrid também vai colocar aqui o link, a Ingrid ou a Maria Eduarda, no chat. Agenda, não deixa de fazer, é um diagnóstico comercial gratuito, tá? Tem gente que não avança com a gente, mas só uma dica ou duas que ele pega no diagnóstico comercial já muda o jogo. Tá bom, gente? Fica aqui o meu convite, fica a oportunidade aberta com uma condição especial, tá? E como eu prometi, tá? Vem com a gente quem tiver interesse, quem sentir que 2026 é o ano de você crescer e mudar de patamar, vem com a gente. Se ainda não é o seu momento, se você vai continuar andando de lado, tá tudo bem. Eu vou seguir aqui com conteúdo, tá bom? Vamos falar um pouquinho então, essa reta final aqui, mais 15, 20 minutos. Eu vou falar agora sobre o funil de venda, tá? E vou mostrar as etapas de um funil de vendas para que tudo aquilo que a gente viu até agora, tá? A gente possa aplicar por etapa, ter clareza, mas antes a gente precisa entender pequeno conceito, tá? Que existe um processo chamado inbound, e existe um outro processo, os dois são funis de venda, chamado outbound, tá? É muito importante entender isso, porque isso faz parte da estratégia e depois você tem que desdobrar isso na parte operacional. Se você não entender, você mistura tudo e você não sabe o que está acontecendo, tá? Reis, o que que é inbound, tá? E aí, seja da prospecção, seja até o fechamento, tá? Então, no inbound, a gente costuma falar que a prospecção ou o funil ele é mais passivo, tá? Por quê? Porque ele é focado em atração, através geralmente de produção de conteúdo. Então eu brinco, tá? Que você joga a tarrafa, você anuncia, tá? E espera o cliente te procurar. Então ele é passivo, ele funciona, ele é um canal importante, mas ele é passivo, tá? Então o vendedor ou equipe de vendas, ele tem sempre, Rez, com todo respeito, a gente usa muito inbound, mas a minha essência é outbound. Eu brinco que me dá agonia, porque a gente tem que ficar esperando o outro se movimentar. E eu sou uma pessoa um pouco mais ativa, eu gosto de eu me movimentar, eu gosto de conduzir. Tá? Mas aqui a postura é mais passiva, ela é muito ativa na criação do conteúdo, na geração das estratégias, mas depois você depende de esperar, tá? Um exemplo, anúncio, tá? O anúncio, o tráfego pago, vocês vão ver que ele é uma mistura dos dois, na verdade. Você roda o anúncio, mas você tem que esperar que o cliente clique e procure você. Agora, você tem o telefone da pessoa e você liga, depende só de você, tá? Então, os clientes nos procuram, interagem com a gente ou com uma oferta que a gente faz e aí inicia o fluxo comercial, tá? É isso, qual que é melhor ou pior? Os dois são bons, os dois funcionam. O ideal é que em algum momento você tenha os dois, tá? Mas para quem está iniciando e depende de fazer vendas mais rápidos, tá? O ideal é o outbound, tá? Por quê? Porque aqui é mais ativa, mais direta. Pensa assim, eu vou pescar usando técnica inbound, eu jogo a minha tarrafa num mar grande e aberto, eu tenho que esperar os peixes virem. E se eles não tiver com fome, eles não vão vir, eles só vão vir a hora que ele tiver com fome. O outbound, eu descubro uma lagoa que tem muito peixe, tá? Hipoteticamente aqui você entra na lagoa e pega os peixes na mão, tá? Você não espera. Então, no outbound, a prospecção, o funil, ele é ativo. Você mapeia quem você quer atender. Por isso que é importante aprender a definir o perfil do cliente ideal. Você não espera ele vir, você vai atrás dele, tá?
É uma abordagem mais invasiva? É, porque ninguém está esperando ser prospectado, tá? Exemplo clássico aqui, só para elucidar o modelo, ligações frias. Você constrói uma boa lista, mas a ligação ela sempre vai ser fria. Por quê? Porque você nunca falou com a pessoa, tá? O anúncio pago, gente, tem gente que acha que é só embalde, mas você usa o conhecimento, então parte dele é estratégia embalde, mas você paga literalmente para o Instagram, para o algoritmo do Meta, distribuir aquela mensagem para um público-alvo que você entende que é o certo. Então você está usando a técnica do embalde, estruturação de conteúdo, mas está pagando para o seu conteúdo ir atrás de alguém, tá? Então por isso que ele está aqui como exemplo também no outbound, legal? E para que você entenda, então, a importância de um processo comercial, tem gente que acha que vai desenvolver tráfego pago, vai desenvolver lá no marketing os mecanismos de atração, que são muito utilizados, por exemplo, no inbound, tá? E não precisa de processo comercial. Então, essa imagem, eu gosto muito dela porque ela mostra que não importa se o lead veio do inbound ou do outbound, você precisa de um processo comercial, tá? Então, embalde você gera estímulo e o cliente te procura, tá? E aqui marketing principalmente precisa mandar muito bem, tá? É muito mais uma expertise de marketing do que de vendas. No outbound, você mapeia o cliente e vai até ele, tá? Então você precisa de inteligência comercial por trás para fazer um bom mapeamento, uma boa criação de estratégia e muita ação depois para ir em busca do cliente, tá? Então, são os dois modelos que a gente usa, ou um ou outro, ou os dois combinados, tá? E quais são as etapas agora desse funil que eu abasteço com os canais de aquisição através do inbound e do outbound, tá? Eu vou passar aqui e vou explicar para vocês quais são essas etapas para que vocês tenham uma primeira clareza de um funil de vendas, tá? Quando a gente está traçando estratégia, a gente usa o funil na vertical, tá? Nessa imagenzinha como está aqui. Quando a gente está operando no dia a dia, a gente usa o funil na horizontal. Aonde, Regis, que o meu funil é materializado? Lá dentro do meu CRM. Por isso que precisa de um CRM, tá? Primeiro entendimento aqui, a gente já falou, mas eu vou reforçar, é que o funil de vendas é abastecido pelos canais de aquisição, que são os lugares da onde vêm os nossos clientes, tá? A gente tem uma planilha aqui que a gente entrega para os nossos clientes, que é uma planilha de mapeamento de canais. Então a gente tem lá já as sugestões, tá? 21, 22, 25 canais principais, como que você opera cada um e você faz uma clusterização. Quais são os canais que você vai aumentar o esforço, que é de onde vai vir os seus clientes, quais os canais que você vai desenvolver e quais os canais que você vai aprender a trabalhar, tá? Porque se você aprender a fazer isso, você nunca mais fica sem clientes para vender, tá? Primeira etapa do funil eu gosto de chamar de base, tá? Base de leads ou base de potenciais clientes. Eu vou explicar para vocês aqui para que vocês entendam essa arquitetura, mas isso aqui ele é configurado com uma nomenclatura, com a etapa de acordo com cada operação comercial, tá? Mas aqui os leads vêm de diversos locais e eles caem numa primeira etapa no funil de venda. Esse funil de venda ele pode ser separado em pré-venda, tá? E venda, ele pode ser feito de ponta a ponta por uma mesma pessoa, tá? Então existe diversas formatações, tá? Óbvio que eu não vou conseguir entrar em todos esses detalhes aqui. Segunda etapa a gente chama de mineração, tá? É aqui que acontece o processo, começa o processo de pré-qualificação. Então eu preciso reunir informações desse potencial cliente. Se ele veio do inbound, a gente já tem mais informação. Se ele vem do outbound, eu preciso enriquecer um pouco com informações para ter uma estratégia mais adequada de prospecção, tá? Então, se o lead vem de um anúncio, por exemplo, o tráfego pago, onde ele preencheu um formulário, quando eu vou prospectar, que é entrar em contato com o cliente, seja por ligação ou WhatsApp, eu já passei pela fase de mineração e base de leads. Se eu montei uma lista, eu vou lá e faço isso, por exemplo, no Outbound, de forma geralmente manual no meu CRM. Eu mudo o cardzinho de etapa, preencho, faço uma mineração, busco informações, e aí na terceira etapa eu prospecto. Então, a prospecção é a parte ativa que eu entro em contato com o cliente, tá? E é onde eu faço a chamada pré-qualificação. Eu vou aplicar a técnica SPIN, vou aplicar também uma metodologia chamada BUNT, por exemplo, que a gente ensina nos nossos programas, tá?
Quarta etapa, onde eu começo a sair agora do topo do funil, da parte de pré-venda e entrar na parte da venda. É a etapa que a gente chama de qualificação. O que que eu faço, Regis, na qualificação? É a primeira reunião, geralmente, tá? Então eu vou conhecer mais o cliente, eu vou fazer um diagnóstico, eu vou ir preparando ele, conduzindo ele, para que logo nessa mesma reunião ou em outra reunião eu faça uma oferta, eu faça uma proposta, eu vou preparando ele para ele comprar ou me contratar ali na frente, tá? Então a gente chama essa etapa de qualificação. E às vezes aqui também a gente desclassifica algum cliente. A gente achava que era um potencial negócio e descobre que não é mais, tá? Quinta etapa do funil, e de novo, isso aqui tudo pode ser feito numa reunião, num único movimento ou em 20 movimentos, tá? Reis, o que que dita se eu vou fazer em um movimento, em uma reunião, em 10 reuniões? A complexidade da venda é um elemento, tá? E o nível de consciência da outra parte. Se a pessoa está decidida e ela saiu de casa para comprar ou contratar, é só você não atrapalhar que ela vai comprar de você. Agora, se ela tem um nível de consciência baixo, você vai precisar levar ela por essa jornada. Então, aqui geralmente acontece no final da primeira reunião ou em uma segunda ou terceira reunião. É a parte que você apresenta uma proposta. E grave nisso, tá? Proposta não se envia, se apresenta. Tem um cliente nosso que aumentou em 30% a venda dele só de mudar isso. Ele enviava a proposta, passou a apresentar a proposta, cresceu 30%. Impressionante, tá? Dica poderosa: nunca mais envie uma proposta. Apresente proposta em reunião, tá? Sexta etapa, decisão. Agora que você apresentou uma proposta, o cliente precisa te dizer sim ou não. E isso pode acontecer na reunião ou isso pode acontecer num próximo momento, mas você precisa acompanhar a decisão. Lembra lá do início que eu falei do follow-up estratégico? Porque na decisão é a parte onde a gente mais usa follow-up, tá? E lá embaixo, naturalmente, eu fiz todo esse processo, eu consigo realizar a venda, tá? Fechei a minha venda. Forma resumida, tá, gente? Eu vou trazer aqui rapidamente, só para vocês. O objetivo aqui não é detalhar, porque, de novo, eu ficarei uma hora só aqui, mas só para vocês entenderem as etapas e os objetivos e os indicadores de cada etapa, tá? Base de leads é onde eu tenho que captar, eu tenho que alimentar o meu estoque ou o meu funil, tá? E eu vou olhar para custo por lead, custo de aquisição inicial de cliente, tá? Performance por canais. A segunda etapa, mineração, é onde eu vou selecionar quem é o perfil do cliente ideal, eu começo a separar o joio do trigo, tem um percentual de CP versus o total de leads que eu atendi, você começa a entender a dinâmica dos teus números. Lá na prospecção eu tenho que conseguir gerar atenção ou despertar a atenção do cliente. Então, uma coisa que a gente olha é chamada taxa de conexão, taxa de resposta, quantos contatos efetivos eu consegui, por exemplo, que na NX eu uso, né, a taxa de contatos efetivos. Com quantas pessoas eu consegui falar desses leads que eu recebi? Lá na reunião, na primeira reunião, geralmente na etapa de qualificação, a gente vai olhar, tá? Vai fazer um processo de qualificação, geralmente com a metodologia SPIN, e vai olhar o percentual de SQL ou também o percentual de MQLs que eu tenho, que são oportunidades de venda e vendas que estão mais propensas a ser realizadas porque atende todos os critérios que eu defini de qualificação. Na parte da proposta, tá? É onde que eu vou apresentar uma solução. Por que que eu escrevo co-criar uma solução? Porque sempre que você conseguir dar o ar ou parecer para o cliente que você criou essa solução para ele, você aumenta drasticamente a chance do fechamento. E para quem trabalha com projetos tailor-made, né, com construção de escopo, aí de fato que você co-criou mesmo para aquele cliente aquela solução. Então aqui eu posso olhar quantos clientes eu consigo fazer proposta com chance real de fechamento, tem uma taxa de proposta, e quantos clientes avançam para a decisão, tá? Lá na decisão é o alinhamento final, é onde eu vou ter a famosa taxa de conversão, tá? A gente também chama de win rate em inglês, tá? Mas é quantos negócios eu converto, tá? Reis, como é que eu meço taxa de conversão? Duas formas, ou três formas que eu gosto de olhar: uma de topo de funil, uma de meio e uma de fundo. Topo de funil, a partir dos meus leads, quantos eu vendi. Meio de funil, a partir da primeira reunião, quantos eu fechei. Fundo de funil, a partir da apresentação de proposta, quantos eu fechei.
tá? E por último, depois da venda realizada, é a parte que você tem que formalizar a venda, assinar contrato, tá? Enquanto um contrato ou um pagamento não é assinado ou um pagamento não é realizado, você não fechou a venda. Tem gente que o cliente diz sim, comemora e depois ele não assina o contrato ou não paga e perde a venda. Então essa venda de verdade nunca aconteceu. Você precisa da formalização, tá? E de um início de um processo de ativação, geralmente já começa a acontecer um onboard, a primeira reunião, reunião de kickoff e por aí vai, tá? Então, de forma resumida aqui, agora os objetivos de cada etapa. E entrando na parte final aqui do conteúdo, mais alguns minutos, como que você dimensiona, tá, o volume, tá, por etapa do funil. Eu não vou entrar a fundo, eu só quero mostrar isso para vocês. Existe uma metodologia que a gente ensina, entrega em todos os projetos, tá, que a gente faz aqui, que é ensinar você a dimensionar um funil quantitativo e um funil qualitativo, tá? Então, como é que eu entendo que eu preciso de 6.000 leads para fechar 43 negócios, tá? Quantos clientes tem que passar por cada etapa ao longo de um ano, ao longo do mês, ao longo da semana? Então, tem toda uma volumetria de atividades que você aprende a calcular aqui com base em premissas estratégicas, comerciais e metodologia, tá? Então, aqui, eu quero só que vocês gravem o número, eu estou falando de 6.000 leads, 6.000 possíveis clientes, vamos chamar assim, né? São leads, contatos para 43 vendas. E aqui, por exemplo, eu estou falando que em algumas operações você pode, com 1.000 leads, com 1.000 contatos, fechar 54 vendas, tá? Reis, mas com 5 vezes menos leads eu fecho mais contratos? Sim, por isso que o nome dele é funil qualitativo. Tem pré-requisito, tem contexto e tem situações que se aplicam funil qualitativo. Outras não se aplicam. Então a gente ensina tudo isso, é importante que você saiba, senão você fica trabalhando no escuro, tá bom? Caminhando para o nosso final, quero compartilhar 3 verdades duras com vocês, tá? Felizmente ou infelizmente, as dores nos fazem se movimentar com muito mais facilidade do que as aspirações. Então, eu gosto sempre de trazer uma provocação que gere um pouquinho de dor. Primeira verdade dura: conhecimento sem execução não tem valor nenhum, tá? Vira obesidade mental. Segundo, o mercado vai avançar com ou sem você. Com todo respeito e carinho, o mercado não está nem aí para você. As pessoas não estão nem aí para você. Então, ou você faz a sua parte e acompanha, ou o mercado avança. O cliente vai comprar de alguém, ele não vai esperar você. Por isso a importância de tomar uma decisão e se capacitar, tá? De continuar se desenvolvendo. E terceiro, a ausência de execução, a inação custa muito mais caro do que qualquer investimento. E quando eu digo investimento, eu não estou falando de R$ 5.100, por exemplo, para fazer parte de um programa como Sprint Comercial, que pode gerar 10, 20, 30 vezes isso em faturamento para você, quiçá muito mais ainda, tá? Investimento bem pequenininho, tá? Estou falando aqui de investimento de tempo, de dinheiro, de todo tipo de investimento. Se você não executar, não tem valor nenhum. Por isso que todos os projetos da NX a gente tem acompanhamento. Esse acompanhamento ele vai aumentando de nível, mas todos têm. Por quê? Porque com acompanhamento você aumenta drasticamente a probabilidade de execução, tá? E para eu encerrar aqui e abrir aqui para as perguntas que nós temos, tá? Um funil bem estruturado transforma esforço em previsibilidade e conversa em receita, tá? Qual é o medo que todo bom vendedor deveria ter de fazer muito esforço e ficar só na conversa? O que que a pessoa de sucesso em vendas faz? Transforma esforço em previsibilidade e conversa em receita. Tá bom? Um prazer estar com todos vocês aqui. Mais uma vez eu reforço o convite para quem tiver. Quem quiser dar a mão para a gente agora, em 2026, o mais rápido possível, dá a mão logo que a gente vai avançar juntos, tá? Isso eu prometo para vocês que a gente vai fazer tudo o que é possível aqui para ajudar você a ter resultado, tá? Reis, não é o meu momento? Continua participando dos webinars, continua participando com a gente das lives, consumindo conteúdo, que eu tenho o compromisso de entregar valor também aqui em todo ponto de contato que eu tiver, tá? Eu acredito muito no poder do conhecimento. Legal? Perfeito, Regis. Vamos então para o nosso momento de perguntas e respostas.
Nós temos aqui o Antônio. Ele perguntou: Regis, qual o melhor site ou plataforma para obtenção de dados das empresas em prospecção? Show, Antônio, é uma baita pergunta. Eu vou te responder de três formas, tá? Assim, uma que tem investimento, uma meio termo e uma se sim, não tem a menor condição financeira, como é que eu começo, tá? Eu gosto muito de uma plataforma chamada Empresa Aqui. Eu acho que ela tem um excelente custo-benefício, uma qualidade de dados boa, tá? Mas para não te deixar só com uma, existe outra chamada, por exemplo, Econodata, existe uma chamada Intexify, existe a Leads2B. Se você procurar por plataformas de dados, tá? Olha, com certeza tem mais de 1.000 no Brasil hoje. Tem plataforma de R$ 50 por mês, R$ 60 por mês, até R$ 1.000 por mês, tá? Então, de todas que eu já utilizei hoje, até hoje já utilizei bastante, a empresa aqui é uma plataforma, inclusive, que eu recomendo dentro dos nossos processos aqui, que eu acho que ela tem uma relação custo-benefício muito boa, integra com vários CRMs, tá? Então ela é boa de trabalhar. Essa é a solução paga. Tem muita gente fazendo agora pesquisa, uma vez que você descobriu os nomes dos clientes ou tem acesso a pelo menos o nome das empresas, você consegue também, ou se você não tem o nome, usar ChatGPT ou Gemini, tá? Mas você precisa aprender a criar um prompt, tá? Ir lá e dar um comando para ele construir uma lista e mapear. Por isso que você precisa do perfil do cliente ideal e ele vai trazer uma relação para você. Talvez não vai ter uma qualidade tão boa de dado quanto a ferramenta paga, mas as inteligências artificiais, os ChatGPTs, os Geminis, né, todas as outras ferramentas também, nessas duas são mais comuns, elas estão evoluindo bastante, tá? Então você pode, tem muita gente usando o Gemini e o ChatGPT para isso. Terceira, eu não recomendo, mas só a título de conhecimento, né? Vai que você não tem acesso à versão paga do Gemini ou do ChatGPT, Google, né? O pessoal usa ainda muito o velho e bom Google, assim, para ir lá fazer pesquisa. Você vai gastar bastante tempo, por isso que eu digo só em últimos casos, mas você vai lá e pesquisa, né, no Google empresas de tal região, supermercados de Minas Gerais. Aí o Google vai carregar uma lista para você. Você vai precisar levar esses dados para um Excel e construir uma lista. Então, são as três formas que você pode fazer isso. Excelente. Vamos para uma outra dúvida que recebemos aqui. Essa é do Ricardo Júnior. Ele traz um contexto sobre a reforma tributária, né, e a parte da atuação no segmento tributário. E ele apontou que uma das objeções mais frequentes é de que os clientes já mencionam terem feito um trabalho de revisão, busca por crédito e não terem interesse por isso. Como seria o processo de contornar essa objeção sem ter que mencionar o fato de ele já ter feito um outro trabalho e que, mesmo assim, diante desse outro trabalho, poderia permanecer existindo a oportunidade de encontrar outros créditos? Repete só para mim, reduzindo ela, só para ver se eu. A ideia seria entender como contornar a objeção da justificativa de já fiz um trabalho tributário, já fiz revisão, não tenho outros créditos a recuperar. Tá, muito boa pergunta e um desafio recorrente do pessoal da área tributária, né? Então, primeiro eu gosto muito de utilizar analogias, né? Porque você sabe que tem outras possibilidades e outros projetos. O cliente não, ele não tem a consciência que você tem. Então, quando você precisa fazer ele entender e concluir, não você dar essa resposta. Então, usar analogias, por exemplo, é uma boa forma. Você pode perguntar assim: legal, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se você for no cardiologista, você consegue garantir que você não tem um problema de osteoporose, tá? A pessoa vai dar risada e vai dizer: não, pois é. Na área tributária é igual. Existem diversas áreas, diversos segmentos. Assim como o cardiologista cuida do coração, o traumato cuida dos ossos, o oftalmo cuida dos olhos, né? Enfim. Aí você mostra para ele, usando a analogia da área tributária ao corpo humano, que para cada pedaço existe uma especialidade. E você ter ido no cardiologista não anula que você possa ir no traumatologista, tá? Então, você precisa contornar a objeção e você precisa ajudar ele a desconstruir
essa crença, tá? Então, contar história também, dizer, olha, muitas empresas não têm estrutura para fazer um trabalho completo, então elas fazem só um pedaço e dizem que é só aquilo, tá? Então, você vai precisar aprender técnicas de contorno de objeção. Eu citei dois exemplos aqui, tá? E, eventualmente, se o cliente for alguém mais aberto, você propor para ele, eventualmente, até um diagnóstico ou uma análise gratuita. Tem cliente que não aceita, mas tem cliente que às vezes essa estratégia resolve, diz, não, beleza, você acredita que não tem. Deixa eu fazer uma amostragem, né? A famosa provinha, né? O pessoal que vende abacaxi tira a lasquinha e te dá para provar, né? Não sei se vocês têm filhos, se vocês têm, não vão no shopping que tem quiosque da Fini, né? Porque eles dão a provinha e as crianças querem encher o saco de docinho depois. Então, se o cliente for adepto a provar, você ofertar uma demonstração, fazer uma pequena avaliação, ajuda a materializar para ele. E aí depois a negociação fica um pouco mais fácil. Excelente. Nós temos uma pergunta da Isabela Mizuno, que ela perguntou se é comum, se costuma também alimentar o funil de vendas com os clientes ativos, aqueles clientes de compra repetitiva. Só um pouquinho, já vou pedir para te repetir, porque eu fui sair da minha tela aqui, não sei se a minha tela está ainda no ar ou não. Está tudo certo aqui, Regis. Mas a pergunta da Isabela é para entender se aqueles clientes ativos de compra repetitiva também devem fazer parte do funil de vendas. Sempre, Isabela, lembra que eu mostrei ali as três níveis de maturidade do funil comercial? A segunda etapa prevê esse tipo de situação. Então, a gente pode trabalhar isso, por exemplo, né? Tem pessoas ou empresas que não têm um CRM estruturado para separar a segunda, a terceira venda. Então, fica difícil de você manusear isso no card. Tem CRMs, por exemplo, a gente está implementando no NX agora o HubSpot. Então, o HubSpot ele cria 10 negociações para a mesma empresa, inclusive com pessoas que você faz tratativas diferentes. Digamos, você vende uma coisa para o financeiro, uma coisa para o RH, outra coisa para o compras, enfim, você separa até o contato. Então, tem CRMs que te dão essa estrutura para você vender várias vezes para o cliente. E respondendo de forma prática, sim, ele deve estar no funil de venda. Se você não tem CRM ou não tem um CRM com essa estrutura, a gente tem inclusive uma planilha aqui que a gente entrega para os nossos clientes, que é para você fazer mapeamento de oportunidades de carteira. Então, a gente ensina um passo a passo de como clusterizar os clientes ativos versus soluções que você tem para vender, criar um score, tá? Para você atacar as prioridades. E aí você faz igual o processo para quem não é cliente. Você prospecta, agenda reunião, apresenta. A diferença é que é muito mais fácil vender para quem já é cliente do que para quem não é cliente, tá? Então, sim, vai para o funil e é um mecanismo rápido de geração de receita, tá? Perfeito, vamos para a nossa penúltima pergunta. Esta é da Franciele Gabardo. Ela pergunta: Regis, como você começaria a sua operação comercial se estivesse abrindo uma consultoria agora? Contrataria que tipo de profissional para a equipe comercial? Como daria esse passo? Eu entraria no sprint comercial, que a gente ensina a fazer tudo isso, Gabriela. Vai ficar muito mais fácil, assim, mas, né? Te convido bastante a entrar no sprint comercial, mas o que eu faria se eu não entrasse no sprint comercial, tá? Eu vender, porque esse é um erro muito comum, tá? Quando você está implementando comercial, a primeira pessoa que precisa vender é você, tá? Então, Franciele, você precisa primeiro estruturar tudo isso que eu falei do comercial, definir o perfil do cliente ideal, criar uma apresentação comercial, ter clareza do seu produto ou serviço, prospectar, agendar reunião, fazer uma apresentação de proposta até fechar a tua primeira venda. A primeira venda, gente, ela vale mais do que a centésima, a milésima, porque ela prova para você mesmo que você descobriu o caminho, você aprendeu a vender, sabe? É quando você faz Vamos pegar aqui como exemplo, né? Quando você faz a comida, frita um ovo a primeira vez sozinho. Nossa, é simbólico, você aprendeu a cozinhar. Você não depende mais dos outros para te alimentar, sabe? Então, eu sei que é difícil, é duro, às vezes você não tem essa expertise, tem ainda a parte técnica para entregar, mas você precisa fazer isso. Depois que você tem as primeiras vendas, tem caixa, e não é só pelo recurso financeiro, tá? Como é que você vai gerir depois alguém sobre algo que você não conhece? Você não precisa dominar, você precisa conhecer.
Então, depois que você fez as primeiras vendas, tem caixa, conheceu minimamente esse processo, aí você traz alguém. Porque veja, se você trazer alguém menos experiente que você vai precisar orientar e treinar essa pessoa. Se você trazer alguém que tem experiência, você vai ter que saber conversar. Senão essa pessoa ela te passa para trás, ela te conta a história que ela quiser e você é obrigado a acreditar, tá? Então você precisa fazer você mesmo, tá? Seja sozinho, que é muito mais difícil, ou seja tanto com a gente, por exemplo, no sprint comercial. Certo, vamos para nossa última pergunta do Alan Bernardini. Ele traz assim: Regis, hoje em dia o maior meio de comunicação é o WhatsApp. Porém, a política do Meta é um pouco injusta quando falamos de prospecção. Temos um grande problema de banimentos nesse meio. Conhece ou sabe alguma forma de minimizar esses banimentos ou de fazer com que eles não aconteçam? Eu vou te dar duas formas, assim, uma que vai fazer tu olhar para o teu processo, porque às vezes não é uma questão de banimento, é questão que vocês estão. ah, Se tu puder falar para a gente, colocar aqui no chat, se o teu produto é de alto valor, médio valor ou baixo valor, tá? O produto que você vende é um produto de até R$ 1.000 ou é um produto de 5, 10, 15, 50 mil, tá? O valor do serviço ou produto que você vende. Se você nos responder isso, a minha resposta é muito mais assertiva, senão eu vou te responder, Alan, mais. Aí eu vou pegar cenários aqui, tá? Se estiver com a gente ainda e puder, alto valor, tá? Então nós temos um erro de processo aí, Alan, não que não possa, tá? Que é o quê? A gente utiliza muito esses processos de automação para o WhatsApp, tá? Em dois momentos. Um no marketing, quando a gente está trabalhando distribuição de conteúdo, está trabalhando qualificação, está trabalhando nutrição, tá? E aí tem dois caminhos. Um é, né, a própria Ingrid aqui depois se lembrar do nome, porque eu não me recordo o nome, senão a gente pesquisa e te responde aqui. Mas vão ter as APIs oficiais, tá? Então esse é o jeito 100% seguro e é o que mais custa, tá? Você conectar as APIs oficiais do WhatsApp, tá? WhatsApp, Meta, é tudo da mesma empresa. Facebook, Instagram, WhatsApp, é tudo do tio Mark Zuckerberg, né? Então, as APIs oficiais não caem, porque são oficiais, e você tem esse processo de comunicação, só que custa mais caro. Aí o mercado paralelo, vamos chamar assim, tá? Oferece algumas soluções que você opera de forma informal, vamos dizer assim, tá? A gente colocou aqui, né? O Zenvia é a mais conhecida, por exemplo. São APIs oficiais. Você pode procurar outras, a gente já está te dando uma dica aqui. Vai ter as APIs não oficiais. Por exemplo, vou perguntar para a gente se ela lembra o nome aqui. A gente fez, acho que foi mês passado, ou retrasado, um disparo utilizando uma plataforma aqui. Deu 50 mensagens enviadas, bloqueou o nosso número, ficamos banidos, foi um caos. A gente foi testar uma ação de fechamento, né? O Growth Ads, por exemplo, que não é uma API oficial. Você tem que estar toda hora trocando, tá cada vez mais difícil, tá? Então, inclusive, eu participo de muito grupo assim de empresários do marketing digital. Tá cada vez mais difícil atuar com APIs não oficiais, tá? Vai ter banimento, vai derrubar, você tem que estar trocando, tem que ter vários aparelhos, vários números, tá? Que bloqueia o número. Então é meio difícil que você tem que ficar criando um monte de estratégia paralela, tá? Isso do ponto de vista técnico, tá? Por quê? Porque no marketing, independente do valor que você usa, tá? Você vai precisar usar. Agora, do ponto de vista de processo comercial, eu te diria que se vocês estão fazendo a abordagem e trabalhando o primeiro ponto de contato para um produto de 200 mil, vocês estão trabalhando errado. O melhor contato continua sendo a ligação, tá? Você pode ligar pelo WhatsApp, que é uma técnica, tá? Você ligar por dentro do WhatsApp tem uma taxa de atendimento muito grande. A gente segue um fluxo aqui que a gente tenta ligar primeiro no número, não deu, a gente liga para o WhatsApp da pessoa. Tem gente que tem bloqueado, daí não vai atender, mas tem muita gente que atende, tá? Então a ligação continua sendo o meio mais eficiente de contato, tá? E pasme agora, independente de onde veio o lead, tá? A última pesquisa que eu tive acesso sobre isso foi uma pesquisa do MeTime, que é uma plataforma muito robusta, tá? E com uma base de dados muito grande, seja no inbound, quer dizer, leads vindo do tráfego, seja no outbound, leads que eu montei lista e criei estratégia, tá, para buscar.
Nos dois, o canal que mais performa o primeiro ponto de contato é a ligação. Disparado, coisa de 70%. O segundo canal, logo em seguida, que mais performa é o WhatsApp, tá? Só que na casa de 26, 27%. Então, se você, eu brinco, né? Se você ligar e mandar o WhatsApp, você cobre 80, 90% da possibilidade de sucesso do primeiro contato, tá? Aí depois vem e-mail, aí vem outras iniciativas que vão ter uma participação menor enquanto objetivo de contato, tá? Olha uma API oficial, primeiro ponto. Segundo ponto, ajusta o teu processo de abordagem, tá? Vocês têm que conseguir ligar. Veja se conseguir te ajudá-lo. E ainda te trouxe um ponto aqui, né? Se for o primeiro contato, foi muito frio, você ainda tem um risco aqui de denúncia, né? Que é o mesmo que acontece com as LPs, com sites que fazem o upload de contatos que você conseguiu no mercado negro, né? Então, risco de. Outra sugestão final, Alan, olhar um pouquinho para o teu fluxo de cadência, tá? Às vezes vocês estão tentando poucas tentativas de contato ou durante muito pouco tempo. Então, às vezes, você não consegue no primeiro dia, segundo dia a ligação, mas no quarto ou quinto dia vai conseguir. Aí tem a ver com fluxo de cadência, é outra situação ainda, tá? Mas, legal. Pessoal, se não tem mais perguntas aqui, seja sobre o tema, seja eventualmente sobre o sprint comercial, né? Quero agradecer vocês, desejar ainda uma excelente sexta-feira, um excelente mês de fevereiro, basicamente uma semana para encerrar o mês, e desejar um excelente 2026. Conte conosco, nós seguimos aqui. Mês que vem tem o webinar de novo. Toda segunda-feira, às 7h17 da manhã, a gente tem um projeto chamado Café com Vendas. Eu também, basicamente, dou uma aula em uma hora sobre algum tema de vendas, toda segunda, às 7h17 da manhã, no meu Instagram e no meu canal no YouTube. Tá bom? Contem comigo, vamos junto. Estou sempre aqui à disposição para contribuir com o crescimento, com a estruturação do processo comercial de vocês. Perfeito, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Deixei mais uma vez fixado aqui nos comentários os links para participar do nosso grupo do Whats, quem não participa, e ter acesso em primeira mão aos detalhes do nosso webinar, os cronogramas, os próximos temas, conteúdos exclusivos, e também o link com a condição especial do sprint comercial e o link para preencher o formulário de interesse no diagnóstico gratuito. Então, agradeço a presença de todos vocês. Nos vemos no próximo mês. Grande abraço.